Olá, seja bem-vindo ao projeto Concursos Municipais, que se volta ao estudo da legislação cobrada nesses concursos. Você já sabe, eu sou Cláudia Redim, professora de legislação e de cursos preparatórios para concursos, e hoje trabalho com vocês a Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas. Recebi muitas mensagens de alunos que estão se preparando para concursos municipais de guarda e, em razão disso, hoje a gente faz o estudo, portanto, do Estatuto Geral das Guardas. Antes da gente iniciar o nosso estudo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e mais, não só se inscrever, mas mandar uma mensagem dizendo qual concurso você está se preparando, qual legislação seria útil para o seu estudo que a gente pudesse abordar aqui no projeto Concursos Municipais. Além disso, qualquer dúvida que você tiver sobre a aula, sobre a matéria, você pode manter comunicação comigo no Instagram, @ClaudiaRedim, aonde eu também produzo muito conteúdo voltado a concursos públicos, muito voltados a técnicas e ferramentas para deixar o seu estudo mais eficiente, e por lá a gente também segue conversando e você me dizendo se a aula ajudou você, foi útil, foi bacana e quais os assuntos nós poderíamos abordar aqui. Aguardo sua mensagem e não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre gosto de resgatar o fundamento constitucional, contextualizar constitucionalmente a matéria, para depois a gente partir para a literalidade da lei. E em se tratando de provas objetivas, de concursos públicos, a gente sabe que o examinador ele cobra mais de 70% da prova, ele vai cobrar o seu conhecimento a respeito da lei. Então, a gente precisa se voltar para o texto de lei. Mas antes disso, o nosso fundamento ao estudar o Estatuto Geral das Guardas, ele inicia lá na Constituição Federal, no artigo 144, que vai trazer a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A Constituição vai prever as guardas municipais, não no caput do 144, mas no parágrafo 8º, e aí nós estamos diante de uma norma com eficácia limitada que vai exigir uma regulamentação, norma constitucional de eficácia limitada, que exige que norma infraconstitucional regulamente a matéria, e é isso que a lei, o Estatuto Geral das Guardas faz. O artigo, portanto, 144, parágrafo 8º, vai fazer essa previsão. Mas olha comigo primeiro que as guardas municipais, elas não estão inseridas no caput do 144, que além de trazer o direito à segurança pública como direito e responsabilidade de todos e dever do Estado, vai discriminar os órgãos que irão compor a segurança pública, mencionando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal, estaduais e distrital, que foi inserido, o inciso 6º, inserido recentemente por emenda constitucional. E lá no parágrafo 8º, a Constituição vai nos dizer que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei.
Primeiro, já nos dá a tônica da competência das guardas municipais, que será uma guarda patrimonial voltada a bens, serviços e instalações do município. Então, o primeiro elemento que você precisa consolidar para o examinador, inclusive na tua prova, não jogar com competências de outros órgãos que compõem a segurança pública e que estão enumerados no caput do 144, para te confundir e te induzir em erro. E segundo, aquilo que eu acabei de mencionar, você percebe na parte final do parágrafo 8º. Conforme dispuser a lei, me remete, portanto, à eficácia limitada dessa norma constitucional, exige norma infraconstitucional que regulamente a matéria, e aí estamos diante da Lei 13.022 de 2014, que faz esta regulamentação, parametrizando, trazendo diretrizes para que os municípios possam constituir as suas guardas municipais. Então, transfere esse esquema para o teu material de estudo, que traz a competência principal das guardas municipais, e te atenta para isso. Cuida para o examinador não te confundir na hora da prova, trazendo competências que não das guardas municipais, mas de outros órgãos da segurança pública, porque em termos gerais, as guardas municipais irão se encarregar da proteção de bens, proteção de serviços e proteção de instalações dos municípios. Transfere isso para esse esquema para o teu material de estudo e de revisão. Eu sempre ressalto aqui nas aulas a importância das revisões para que você consolide o seu conhecimento na sua memória a longo prazo e evite os efeitos da curva do esquecimento. Eu falei para você que as guardas municipais, elas não estão previstas constitucionalmente no caput do 144, não estão relacionadas dentre os órgãos que compõem a segurança pública, e daí nós temos uma discussão se guardas municipais são órgão de segurança pública ou não, e temos uma corrente muito forte que argumenta exatamente isso, que pelo fato de não estar no rol do caput do 144 não seriam, portanto, órgãos de segurança pública. Só que a essa discussão nós temos um novo ingrediente, ou nem tão novo assim, mas o fato é que a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, a Lei 13.675 de 2018, criou o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social a partir de reclamações, né, de reivindicações a respeito da integração das polícias, da criação de um sistema único que pudesse trazer maior eficiência ao trabalho dentro do âmbito da segurança pública. A lei que cria, portanto, o Sistema Único de Segurança Pública inclui os municípios como integrantes estratégicos do sistema e as guardas municipais como integrantes operacionais, o que a gente pode observar no artigo 9º. Artigo 9º, parágrafo 1º, os municípios como integrantes estratégicos ao lado de outros entes políticos, como a União, os estados, o Distrito Federal, e as guardas municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. E aí aqui eu trago, só para a gente fortalecer essa ideia, que o Sistema Único de Segurança Pública, ele vai se voltar à integração, cooperação, a uma visão sistêmica e harmônica do sistema, visando uma maior eficiência desses órgãos na produção de conhecimento, na troca de informações, na articulação para operações, visando um fim único, que é cumprir com os seus papéis institucionais e
efetivamente garantir a segurança pública ao cidadão. Planejamento que envolve planejamento e execução integrados, estratégias comuns, compartilhamento de informações, integração dessas informações e o intercâmbio de conhecimentos. Então, feita essa base constitucional, artigo 144, parágrafo 8º, as guardas municipais não estão no caput do 144 e não estão no rol dos órgãos de segurança pública, mas estão relacionados como instituição operacional dentro do Sistema Único de Segurança Pública. A gente parte então para a literalidade da Lei 13.022 de 2014, que vai, portanto, infraconstitucionalmente regulamentar as guardas municipais. E o artigo 1º já nos traz o objeto da lei: normas gerais para as guardas municipais, regulamentando o parágrafo 8º do artigo 144 e lançando diretrizes para que os municípios possam, portanto, criar as suas guardas municipais. O artigo 2º, para mim, é um dos artigos mais importantes da lei, porque ele traz muitos elementos que dizem muito sobre a guarda municipal como instituição. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, Estados e Distrito Federal. Bom, eu preciso destacar vários elementos aqui com você. O primeiro deles é quando eu falo sobre o caráter civil da Guarda Municipal. Cuidado na tua prova para o examinador não substituir o caráter civil por caráter militar, porque o propósito da lei é justamente pontuar essa diferença. A guarda não é militar, a guarda possui caráter civil e a gente vai encontrar repercussão nisso dentro do estatuto lá no artigo 19, quando vai nos dizer que a estrutura hierárquica da guarda municipal não poderá reproduzir denominação idêntica à de forças militares com relação a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações, ou seja, algo muito separado. Não poderei ter, portanto, nomenclaturas e postos de coronel, por exemplo, de capitão. Por quê? Porque se remetem a esta organização de instituições militares. E eu chamo a sua atenção porque já vi muitas questões em que o examinador insere furtivamente, ali no finalzinho da questão, o cara substitui o caráter civil pelo caráter militar. Está incorreto. E aí eu vou encontrar essa informação tanto no artigo 2º quanto no artigo 19, a lei pontuando de uma forma muito clara o caráter civil e não militar das guardas municipais. O segundo detalhe é que serão guardas armadas, inclusive com disposição específica no Estatuto do Desarmamento. Guardas armadas. E lá no artigo 16 do Estatuto, o próprio Estatuto vai, portanto, autorizar o porte de arma de fogo conforme previsto em lei, e essa lei será o Estatuto do Desarmamento, que vai nos dizer o seguinte: quando se refere ao porte, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e lá no inciso 3º, aos integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e de municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. O parágrafo 3º vai condicionar
o exercício, a extensão do porte, a formação funcional dos integrantes da guarda, em estabelecimentos de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização que nós veremos também no Estatuto, controle interno e controle externo, e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. E o parágrafo 7º, aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Então perceba que pelo inciso 3º, terão porte de arma de fogo integrantes de guardas de capitais dos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes e em serviço em regiões metropolitanas. E aí eu preciso te dizer, embora eu possa afirmar que provas objetivas que no edital não especifiquem entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, o examinador não poderá exigir esse conhecimento, nós já temos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, embora contraditórios, reconhecendo em determinadas questões, equiparando, portanto, a guarda como órgão de segurança pública e, inclusive, estendendo a todas as guardas o porte de arma de fogo. Mas como nós estamos nos preparando para uma prova objetiva, cujos editais, na sua grande maioria, não exigem entendimento doutrinário e jurisprudencial, a gente vai se restringir à literalidade do Estatuto e do próprio Estatuto do Desarmamento, que, portanto, pelo inciso 3º e parágrafo 7º, concede o porte de arma de fogo a integrante da guarda de capital do estado, de município com mais de 500 mil habitantes e em serviço a municípios que integram regiões metropolitanas. E volto para te dizer que a guarda, além de ter um caráter civil, ser armada, ela será uniformizada. E aí não confunde uniforme com fardamento. Quando eu falo em fardamento, eu estou me remetendo à instituição militar. Cuidado para o examinador não te confundir também quando a gente fala em uniforme. Guarda, portanto, é instituição de caráter civil, armada nos termos do Estatuto do Desarmamento e uniformizada. E lá no artigo 21, o Estatuto vai nos dizer que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Além disso, voltando no artigo 2º, vejam que o artigo 2º afirma a competência de proteção municipal preventiva. Esse viés de atuação preventiva é muito forte no Estatuto das Guardas. Você precisa fixar isso muito bem e ao longo de vários artigos isso vai ser reafirmado. A Guarda Municipal, caráter civil, armada e uniformizada, ela terá uma atuação preventiva junto à comunidade, ok? Então, feitas essas primeiras considerações, nós passamos ao artigo 3º, que vai trazer os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Eu disse para você que o artigo 2º é um artigo muito importante, porque ele traz muitos detalhes, muitas informações que ao longo do Estatuto serão repetidas e esmiuçadas, mas o artigo 3º também traz informações importantes e digo mais, o examinador ele costuma privilegiar artigos que contenham princípios, porque artigos como esse são, na verdade, uma questão pronta, né? Basta colocar ali nos incisos A, B, C e D e tu tem uma questão pronta só retirando e substituindo palavras.
Quais são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais? Primeiro, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Deixa eu fazer um parênteses. Você sabe qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos vão se referir a todos aqueles direitos dos quais o ser humano é titular, direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais. Só que os direitos humanos, eles estão documentados e assegurados em documentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ao passo que os direitos fundamentais, que possuem o mesmo conteúdo, atribuir à pessoa humana direitos, sejam individuais, sejam coletivos, sejam sociais, mas eles estarão assegurados nas constituições, como a nossa, que já no seu primeiro título traz um rol não exaustivo de direitos e garantias fundamentais assegurados aos brasileiros e estrangeiros residentes e em trânsito no país. Proteção, portanto, dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas. Olha o que eu falei para você, inciso 3º, patrulhamento preventivo, uma guarda, uma instituição civil muito próxima da comunidade, com conhecimento do seu território, conhecimento da sua comunidade, que, portanto, fará esse trabalho preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Esse uso progressivo da força nos remete a um juízo de proporcionalidade no uso da força, conforme a ameaça que se apresenta diante do profissional do guarda municipal. Competências, artigo 4º, o que também está lá no 144, parágrafo 8º, é competência geral das guardas municipais, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Os bens abrangem os bens de uso comum, uso especial e os dominiais, e como a gente está falando de bens que vão estar inseridos na competência da Guarda Municipal, só para a gente retomar, eu trago essa classificação lá do direito administrativo. Quando a gente fala em bens de uso comum do povo, a gente está se referindo àqueles que se destinam à utilização geral por parte da comunidade, mares, rios, estradas, ruas e praças, exemplos clássicos. Os bens de uso especial, que são os bens que nós chamamos de bens afetados, por estarem direcionados à execução de serviços administrativos ou serviços públicos em geral, como, por exemplo, um prédio no qual funcione um hospital público, e os bens dominicais ou dominiais, que são chamados bens desafetados e que constituem o patrimônio público e que no momento não apresentam nenhuma destinação pública determinada ou específica e por isso irão compor o patrimônio disponível do município. No nosso caso, prédios públicos desativados seriam um exemplo dos bens dominiais, ok? O artigo 5º vai esmiuçar essa competência geral da Guarda Municipal em competências específicas, e aí é um artigo com grandes chances de estar na tua prova. Não tem algo mais nuclear do que as competências específicas da Guarda Municipal, então merece uma leitura atenta. O destaque para as palavras-chave, para o núcleo dos incisos,
e merece que esse artigo esteja no teu material de revisão. Vamos enfrentar cada um dos incisos. Vamos lá. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens e serviços e instalações municipais, ou seja, mais uma vez o Estatuto reafirmando a atuação preventiva da Guarda Municipal. Terceiro, atuar preventivamente, permanentemente no território do município para proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Exercer as competências de trânsito, destaca esse artigo, porque embora ele não esteja diretamente relacionado lá naquela competência geral, ele costuma cair bastante em provas. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros públicos ou de forma concorrente, mediante convênio com órgão de trânsito estadual ou municipal. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, o que também se insere na competência concorrente do município com outros entes políticos. Cooperar com os demais órgãos da Defesa Civil, interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades e estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos, e aí eu quero que você destaque a forma pela qual isso se dará. Convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas e integradas. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município, porque política de segurança envolve outras políticas transversais, muito ligadas a direitos sociais. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, o exercício do poder de polícia administrativa pelo município, visando a contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, o Código de Posturas do município, que é reflexo do exercício do poder de polícia municipal, que materializa a supremacia do interesse público sobre os interesses individuais, que é o município, a partir da limitação de direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, para fazer prevalecer o interesse público sobre os interesses individuais. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas, encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor de infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário, que a gente vê muito nos municípios quando acontece um crime, a guarda municipal sempre junto auxiliando. E perceba, em caso de flagrante delito, encaminha para o delegado o autor da infração e auxilia na preservação do local do crime. Contribuir no estudo de impacto de segurança local, conforme plano diretor municipal, que é o instrumento de planejamento do desenvolvimento urbano.
desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade e inclusive de outros municípios, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Como eu disse, é uma instituição muito próxima da comunidade, que vai deter um conhecimento a respeito daquela comunidade e, em razão desse conhecimento, vai conseguir fazer um trabalho muito forte na prevenção de atos infracionais, crimes e contravenções. Da criação das guardas municipais, já vimos o fundamento constitucional, o seu fundamento dentro do Estatuto do Desarmamento, e estamos tratando no Estatuto Geral das Guardas dos parâmetros para que os municípios então consigam criar as suas instituições. E é o que o artigo 6º, na esteira do 144, parágrafo 8º, vai afirmar: o município pode criar por lei sua guarda municipal. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, auxiliado pelo vice e secretários municipais. Com relação ao efetivo da guarda, o artigo 7º vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número do efetivo e o número de habitantes, a população, que eu joguei num quadro para a gente conseguir visualizar melhor. Até 50 mil habitantes, o efetivo da guarda municipal irá corresponder a 0,4% da população. Entre 50 mil e 500 mil, até 0,3% da população, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º, ou seja, 0,4%. Mais de 500 mil habitantes, o efetivo da guarda corresponderá até 0,2% da população, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2º. Se houver redução da população apurado em censo ou estimativa oficial, que no nosso caso é feito pelo IBGE, será garantida a preservação do efetivo existente, ajustando-se à variação populacional. Municípios limítrofes, e aí o Estatuto vai permitir essa construção, no caso de municípios limítrofes, por meio da formalização de consórcio público, esses municípios eles poderão reciprocamente utilizar os serviços da Guarda Municipal de forma compartilhada, ok? Mas eu destaco a forma em que isso se dará, que pode vir na tua prova e você tem que cuidar para o examinador não modificar essa forma. Será formalizado por consórcio público. A Guarda Municipal, ela será formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, e nós teremos uma lei municipal específica para este fim. Para a investidura na carreira, o que vai estar reproduzido lá no instrumento convocatório no edital do teu concurso. Quais são os requisitos básicos para a investidura no cargo público de guarda municipal? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital. Veja que o artigo 10º, ele não fecha os requisitos, ele traz um rol não exaustivo que será estabelecido em lei municipal. Ok?
Então, é um rol não exaustivo. Vamos avançar. Da capacitação, o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal vai exigir uma capacitação específica que vai ser formalizada em matriz curricular compatível com as suas atividades, e veja que o artigo 12 vai facultar a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, e no parágrafo 1º nós temos a possibilidade dos municípios firmarem convênios ou consórcios para o atendimento do disposto no caput, que é a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Nós vimos lá no Estatuto do Desarmamento essa exigência, né? Como a guarda que tem caráter civil, ela será armada, ela terá que ter meios de controle, a previsão de meios de controle, e o Estatuto Geral das Guardas, ele vai prever controle interno e controle externo. O funcionamento das guardas será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos, para que possam ter a autonomia, a independência, a imparcialidade, para que possam apurar desvios, excessos, e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, por duas vias. O controle interno, e aí nós vamos ter a previsão de uma corregedoria nas instituições com efetivo superior a 50 servidores da guarda, e vejam que todas aquelas instituições que se utilizem de arma de fogo, que nós vimos pelo Estatuto do Desarmamento, que serão aquelas das capitais com mais de 500 mil habitantes ou ainda situadas em regiões metropolitanas, que terão, portanto, porte da arma de fogo, nós teremos a criação de corregedorias que vão se ocupar de apurar infrações disciplinares que venham a ser atribuídas aos integrantes do seu quadro. Além da corregedoria, que é o órgão de controle interno, nós teremos o controle externo, que será exercido por meio da ouvidoria, independente em relação à direção da guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal. Então, percebam que o controle externo, o Estatuto não vai condicionar ao número do efetivo, diferente do controle interno, que está exigindo para a criação da corregedoria efetivo superior a 50 servidores da guarda. No controle externo, que se exerce pela ouvidoria, independe o número de servidores da Guarda Municipal, e que vai se ocupar de receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias a respeito da conduta de seus dirigentes e integrantes das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo orientação, informação e resposta à população, à comunidade. É uma forma da comunidade estabelecer uma comunicação e fiscalizar a instituição, que é uma instituição que vai fazer que vai ter uma atuação preventiva junto à comunidade, é uma guarda patrimonial, mas que também exercerá uma função muito importante e sensível para o município. O artigo 15 vai nos trazer as prerrogativas. Os cargos em comissão das guardas municipais serão providos, ocupados por membros efetivos do quadro de carreira,
E quando eu falo membros efetivos em quadro de carreira, eu estou falando de pessoas que ingressaram no serviço público e na carreira por concurso público, passaram por estágio probatório e adquiriram a estabilidade no concurso público após ser avaliado periodicamente no estágio probatório, satisfazendo todos os critérios exigidos. Nos primeiros 4 anos de funcionamento da Guarda, o Estatuto permite que a Guarda Municipal possa ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência e formação na área de segurança e defesa social. O parágrafo 2º vai exigir percentual mínimo reservado ao sexo feminino, que será definido na lei municipal que cria a Guarda Municipal em determinado município e que também deve prever a progressão funcional dentro da carreira. Artigo 16, nós já vimos, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo e quando o estatuto fala conforme previsto em lei, está nos remetendo ao Estatuto do Desarmamento e o parágrafo único é bem importante porque ele suspende o direito do guarda municipal ao porte de arma de fogo em caso de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo dirigente. 3 hipóteses em que eu terei a suspensão do porte de arma de fogo ao guarda municipal. Bela questão para cair na tua prova. Destaca esse parágrafo único do artigo 16. Artigo 17, a Agência Nacional, a Anatel, destinará linha telefônica de número 1513, faixa exclusiva de frequência de rádio. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isolada dos demais presos, ou seja, cela especial, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão cautelar antes da condenação definitiva. Pinta isso no artigo porque é bem importante. Após a condenação definitiva, ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado imutável, não reformável no duplo grau de jurisdição, eu não terei mais este direito assegurado. E nos encaminhamos para as disposições finais e transitórias. As guardas municipais utilizarão, como nós já vimos, a guarda não é fardada, é uniformizada e utilizará equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho, e é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Finalizando nossa aula, estudamos, portanto, os principais pontos do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Espero que a aula tenha sido útil para os seus estudos. Deixe o seu comentário de sugestão do que você achou da aula. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.